Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que diz esse texto, meus amados. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Deus está dizendo na palavra dele, escrita em Jeremias, eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Essa é a palavra de Deus para nós aqui hoje. Deus tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Aí eu tematizei aqui a reflexão dessa noite da seguinte forma: diante do caos, o que fazer? O que a gente faz diante de um caos? O que é um caos? É um estado de desordem. Imagina que você chega num lugar e está a maior desordem. É um caos. O que é um caos? Uma certa vez uma pessoa chegou em mim, pastor, o que é um caos? É normal que a gente não saiba às vezes o que é uma palavra, não sabe decifrar uma palavra. O que é um caos? E eu disse para a pessoa, caos é um estado deplorável de alguma coisa. Então caos é uma desarmonia, uma confusão. Isso é caos, né? Tem uma casa, então está tendo uma discussão lá dentro, um desentendimento, está um caos lá dentro. Na empresa e assim por diante, são caos instalados em lugares que a gente convive alguns tempos da nossa vida, seja empresa, em casa, no meio da parentela, existe caos que às vezes se instala que é difícil de resolver. Olha o que o texto de Jeremias 29, 11 vai dizer para mim e para você. Vai nos ensinar uma coisa muito importante. Duas talvez, mas a primeira delas é que Deus não quer e não tem e não instala caos para a gente. Deus não vai instalar caos para ninguém. Ai, foi Deus que quis. Nas entrelinhas aqui, no tema da palavra de hoje, Deus está dizendo assim, eu não tenho plano de causar caos para vocês. Então, primeira coisa que eu aprendo é que Deus não quer caos para nenhuma vida nessa terra. Segundo, Deus não é Deus de derrota. Deus não é Deus de derrota. 1 João 5,4, que vai dizer o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, qual que é a segunda coisa que eu aprendo em relação ao caos? O que fazer? É que Deus não é Deus de derrota, e sim de vitória. Você está vivendo um momento de caos, de problema, uma problemática impossível. O que fazer? Enfrenta. Nós precisamos enfrentar os caos da nossa vida. O problema é que você só vai resolver problemas na vida, caos, lutas, quando você enfrenta elas. Então a primeira coisa que a gente faz diante de um caos é enfrentar o caos. Quem conhece a história de Moisés vai saber o que eu estou falando aqui. E o livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 1 até o 7, vai dizer isso. Moisés, ele morre. E agora fica Josué para enfrentar a mesma missão de Moisés. Mas para isso, ele tinha que ser capacitado, ele tinha que ter ânimo, ele tinha que ter fé, a visão dele tinha que ser ampliada. E o mais importante de tudo que Josué precisava ter, coragem. Por isso Deus chega para Josué e diz para Josué, coragem, se esforça. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você também. E aí eu aprendo uma coisa muito interessante. Josué vai enfrentar rejeições, retaliações, problemas de todas as ordens que você puder pensar. Ele ia enfrentar a partir do momento que ele pegasse a missão de Moisés para prosseguir e levar o povo até onde Deus queria que ele levasse. Era um caos, era um problema, era uma luta que Josué ia enfrentar. Mas o que Josué poderia falar para Deus caso ele não quisesse, ou caso ele estivesse diante daquele problema e não quisesse enfrentá-lo? Dizer assim, Deus, eu não sou Moisés. Não, escolhe outro.
Eu não dou conta disso aí. Moisés tinha um sangue muito para aguentar esse povo aí, murmurão. Sabe? Não, Deus. Mas não, Josué, ele pega o problema, pega a missão, mesmo sabendo que tinha esses tipos de situações que poderia acontecer, como rejeições, retaliações e outras coisas dessa ordem, e ele pega a missão para fazer acontecer. Ele enfrenta o caos, ele enfrenta o problema. Deus trouxe você aqui essa noite para dizer para você, você não vai correr do caos que talvez está na sua frente, seja ele na empresa que você trabalha, na casa que você mora, na rua da sua casa, na família que você tem. Deus está dizendo, você vai enfrentar o caos, vai enfrentar o problema e você vai sair do outro lado vitorioso. Já viu que tem problema que nem foi você que levantou o problema e ele cai no seu colo para ser resolvido? Cai na sua mão. Mas logo eu. Mas não foi eu que fiz esse problema, não foi eu que causei essa situação, mas ele caiu no seu colo. O problema não foi Josué quem forjou. Josué estava sendo um ajudador de Moisés. E aí o problema cai no colo de Josué. E aí Deus fala, Josué, seja forte, seja corajoso, anima-te. Porque você vai vencer. Eu fui com Moisés, você com você, Josué. Então, talvez você está com um problema aí que não é seu. Caiu no seu colo. Caiu de paraquedas dentro do seu colo. Caiu dentro da palma das suas mãos. Mas não é meu, pastor. Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso. Porque eu vou te ajudar a vencer. Existem coisas que se tornam problemas em nossa vida porque não seguimos as regras, não andamos na lei, não vivemos a direção. Deus estava traçando um cronograma para Josué. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Tenha cuidado prudentemente, tá? Você vai, anima. Deus estava dando um monte de implicações para Josué. E caso ele seguisse aquilo lá, na ponta da risca que Deus estava falando para ele, ele ia conseguir vencer o caos. Diga comigo assim, eu vou conseguir. Pode falar que é profético. Diga, eu vou conseguir vencer qualquer problema se eu seguir as regras, a lei e a direção. Então, amados, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Você pode estar passando o pior problema, o maior problema da sua vida. Se você seguir as instruções de Deus, as instruções bíblicas, a instrução de gente sábia, a instrução da direção que você tem tido, você chegará do outro lado cantando hinos de vitória e ninguém vai parar isso. Josué tinha um problema na mão? Tinha, porque não foi ele quem começou. Ele ia só ter que agora terminar um negócio que nem foi ele que começou. Eu nem comecei a trazer esse povo para cá, Deus. Mas agora você vai ter que continuar daqui para frente, Josué. Não é o meu problema. E aí eu aprendo uma coisa muito interessante. Josué tinha um problema, ia depender dele. Se aquilo ali era um problema, ia depender de Josué. Por que ia depender de Josué, pastor? Porque ia depender dele se ele ia seguir as instruções de Deus. Deus fala que ele teria que se levantar, ter ânimo, que ia seguir em frente, que era para ele olhar a palavra, a direção que Moisés instruiu ele, e ele não desviar, e prudentemente, minuciosamente olhar tudo. E se ele falasse assim, não, deixa esse negócio para lá, vou do meu jeito. Aí era a hora que então isso poderia ser de fato um problema para ele. Porque para Josué, esse problema que Moisés deixou após a morte, não era um problema desde que ele seguisse as ordens de Deus. Desde que ele seguisse as ordens de Deus. Amém? Então Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer, esse problema que você está vivendo não é um problema desde que você siga as minhas ordens. Não é um caos desde que você entenda a direção. Se eu e você não atentarmos para essas coisas, que tudo vai ser problema para a gente. A igreja vai ser um problema. O pastor da igreja vai ser um problema. A sua empresa lá vai ser um problema. Tudo vai se tornar um problema. O casamento vai ser um problema. O emprego vai ser um problema. A vida vai ser um problema para a pessoa. A igreja, a sociedade vai ser um problema. Deus diz para Josué, se prudentemente não desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, aí nada será problema. Mas se você começar a desviar para cá, ou desviar para cá, qualquer coisa vai ser problema para você. Já viu pessoas que tudo é problema para a pessoa?
Você dá uma saída para ela, vai, não, mas isso aqui é o seguinte, e se eu for e der um problema? Deus diz para mim e para você nessa noite, nem para a direita, nem para a esquerda, siga em frente, olhando para cima, o autor e o consumador da sua fé. Olhando para cima. É exatamente aí que está o problema, quando você está numa luta, numa batalha, e distrações te pegam. Você está aqui na direção, e distrações te pegam. E aí é que está o problema. Você começa a ter o que você está vivendo, a situação que você vive como um problemão. Porque não é que é um problemão, é porque tem distrações demais e você agora está sem força para prosseguir. Porque gente aqui falou para você uma coisa, gente aqui falou outra coisa, gente aqui atrás está te chamando, então você se distraiu. O problema nem era tão grande assim, mas as distrações fez ele virar um monstro. E aí outra coisa que eu aprendo, diante do caos, o que fazer além de enfrentar o caos? Diante do caos, o que fazer? Entenda o caos. Entenda ele. Entender esse caos, vamos entender esse problema. Vamos entender essa situação. Olha Romanos 8, 28. Sabemos a entender que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O texto está dizendo, sabemos, entendemos, temos ciência que Deus age diante de todas as coisas. Então você está enfrentando um caos, um problema, entenda o problema, né? Quando nós entendemos, fica mais fácil a gente vencer o problema. Por que isso? Porque isso quer nos mostrar o que nós podemos tirar disso. O que eu posso tirar desse problema? O que é entender o problema? É o que eu posso tirar desse problema. Algumas coisas eu até separei aqui que nós podemos tirar de dentro de um caos. O que você pode tirar de dentro de um caos, um problema? Experiência. Está vivendo um caos? Experiência. Com esse caos você vai sair mais experiente, para não cair de novo, para não fazer a mesma besteira. Segundo, o que eu posso tirar de dentro de um caos? Senso de valor para o dia da bonança. Porque o caos é o dia mau, né? O caos é aquele dia mau que a gente passa, né? É o dia da perda, é o dia da porta que se fechou por causa de uma bobeira que fizemos. O caos é alguma coisa que aconteceu e de dentro dele a gente tira um senso de valor para o dia da bonança. Porque, irmãos, existe uma coisa que muitos de nós fazemos, é não valorizar o dia da bonança. E por não valorizar o dia da bonança, a gente cai em caos. Quando não valorizamos o dia da bonança, a gente cai em problemas. Quando a gente valoriza o dia da bonança, a gente cuida dele, lapida ele, sabe? Dá prosseguimento ao dia da bonança. Tem muito dinheiro, mas gasta demais, vai cair no caos. Deus está dizendo para você nessa noite, para mim primeiro. O caos te dá senso de valor, porque quando você está lá dentro, aí você fala assim, rapaz, eu não vou fazer isso mais não. Deus me livre, não quero mais viver essa vida aqui não. Depois que eu sair disso aqui já era, não vou nem mexer com aquele negócio mais. Porque vai te dar um senso de valor ao dia da bonança. Outra coisa que o caos nos dá e nos proporciona, temor. Você fica mais temeroso, né, com certas situações. Já viu que as pessoas, quando vai pegando uma idade, vai avançando a idade, tem mais cautela para comprar, tem mais cautela para vender. Já viu isso ou não, irmão? Mas você é amarradinho demais. Não, irmão. Não é temor, teme. Sabe? Tem gente que até teme demais, né? Teme demais, não faz nada na vida. Mas o temor, ele é uma das coisas que a gente tira de dentro de um caos. Você começa a temer para fazer, temer para falar. Muitas pessoas já perderam portas e portas na vida porque falaram mal, falaram demais. E aí, o caos se instala porque a porta se fecha. E quando você está dentro do caos, você começa a temer para falar. Você mede, você é comedido nas palavras. As pessoas que vai pegando idade, elas vão se comedindo nas palavras, porque lá atrás, muitas palavras que elas disseram, colocaram elas dentro de caos. Então, caos tira isso para nós, temor. Uma outra coisa, e quarta, o que a gente tira de dentro de um caos? Amadurecimento, a gente se torna mais maduro, né? Então, o caos, o problema, a luta, te
traz amadurecimento. Você está mais maduro, né? O caos te dá mais sabor, porque o amadurecimento é o sabor que a fruta adquire, né? Quando a fruta vai ficando madura, ela vai ficando doce, vai ficando bonita, porque vai tomando a cor amarela, né? E às vezes fica meio amarela com um pouquinho de verde, parecendo Brasil, né? Então aquele negócio amadurecido, gostoso de se ver, pronto para degustar. E o caos, você tira de dentro dele o amadurecimento. As pessoas agora querem falar com você. As pessoas agora agradam de estar junto de você, porque você é uma pessoa muito madura e tem muitos conselhos legais, tem experiências de vida legais. O seu amadurecimento traz às pessoas à sua volta o prazer de elas estar com você. É isso que o caos nos dá, amadurecimento. Em quinto lugar, o que a gente tira de dentro do caos? Equilíbrio. Você é equilibrado. Você tem um certo equilíbrio para tudo. Equilíbrio para todas as coisas é necessário nessa vida. Então, pessoas equilibradas, elas sempre vão ter medidas certas para todas as coisas. E eu vou dizer um negócio para vocês aqui: equilíbrio até para fazer caridade, viu, irmãos? Tem muitas pessoas que fazem caridade sem equilíbrio, e às vezes dá a quem nem precisa e dá a quem nem merece. E Deus está dizendo nessa noite aqui para você: equilíbrio faz parte de um caos que a gente sai de dentro dele. E uma outra coisa que eu aprendo que a gente tira de dentro do caos: fé. A gente sai cheio de fé, crendo, né, irmão? Sai crente, e aí sai jejuando, sai orando, saindo para monte. A gente sai tão crente de dentro de caos. A gente se instala dentro de um caos e quando sai cheio de fé, cheio de Deus. O crente parece estar vendo um anjo todo tempo, porque o caos nos traz essas coisas. Então, eu e você precisamos procurar aprender com os caos da nossa vida. E para aprender com os caos da nossa vida, é isso que eu acabei de falar aqui. Diante do caos, o que fazer? É a gente entender o caos. Para e pensa. Porque quando você parar e pensar diante de uma situação que é problema, você vai dizer o que com você? Rapaz, eu preciso me fortalecer mais, eu preciso orar um pouco mais, eu acho que é isso. Deus está querendo me ensinar alguma coisa nesse sentido. Perdi muitas pessoas, perdi muitos amigos. É porque Deus está querendo dizer para mim: você precisa falar menos, você precisa tomar cuidado com certas coisas, com certas ações. E assim por diante, é muita coisa. Então, diante de um caos, o que você faz? Você para e pensa. Você pensa, né? O caos, ele foi instalado na vida de muitas pessoas para elas pensarem. Pense sobre o caos. Pense por que ele foi instalado. Entenda ele. Às vezes, irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Não é Deus que coloca o caos na nossa vida, como eu disse aqui em Jeremias. Mas Deus permite. Ele permite que isso aconteça. Porque Deus quer trazer você a um nível melhor de vida, a um nível de experiência, de temor, de amadurecimento, de equilíbrio, de senso, de valor, de coisas boas, de experiências de vida, de fé maior. Então Deus vai permitir o caos, Ele permite. Sem colocar a mão, Ele vai permitir. Deus poderia muito bem me ver gastando e pensar: meu filho vai entrar no caos. Meu Deus não, é meu Espírito Santo. É Ele que está falando, então para falar meu Deus, né? Meu Espírito Santo vai entrar no caos, meu filho. E eu poderia muito bem falar assim: não, vamos intervir. Não intervir não. Permita. Para que ele seja experiente, para que ele tenha senso de valor. Porque ele vai valorizar depois, a gente vai ajudar depois. Vai ter temor, vai ter amadurecimento, vai ter equilíbrio, vai ter fé. Permita. Então é isso que eu entendo em relação ao caos. Diante dele, o que fazer? Entender o caos. Se nós não procurarmos entender o caos, jamais nós vamos conseguir sair dele, passar por ele. O que pode nos animar no dia de uma luta, entender por que essa luta está acontecendo. Talvez isso possa nos animar. Para sair com mais facilidade de um problema, é entender esse problema, e entendendo esse problema, encontramos meios para vencê-lo. É por isso que eu disse para vocês entender o caos. Entenda por quê. Por causa disso. Então agora você vai saber sair dele, porque você começou a entender por que você está ali. É porque Deus me vê. É porque eu sou dizimista na igreja. É porque eu cultuo.
Aí você não para entender, só murmura. E você quer vitória de todo jeito. E sem você entender. Porque quando você entende, aí você já está começando a pegar o nível da maturidade, o nível da experiência, o nível do temor. Tudo que eu falei aqui, ó. Quando você começa a entender o caos, você está começando a pegar o senso de valor das coisas boas. Então enquanto você não entender, talvez o caos não saia. Que Deus quer que você entenda, para você começar a pegar essas coisas, adquirir essas bagagens tão boas que a gente precisa na vida, e assim por diante. Já adquiri tanta bagagem, um caos que minha esposa e eu já vivemos, irmãos. É consórcio que não deu certo, é sociedade que eu fiz com gente, irmão. Aqui vocês têm um pastor de 44 anos, mas viveu tanta coisa. E que hoje, por causa do temor, do equilíbrio, da experiência, do senso de valor que eu acabei de dizer para vocês aqui, que adquirimos, nós não fazemos isso mais. Nós não fazemos isso mais. E minha esposa e eu temos dado conselhos relacionados aos caos que a gente viveu para muita gente. E a gente tem visto que às vezes no momento que a gente está dando conselho para essas pessoas estão ouvindo como se a gente não estivesse no lugar, entrando aqui, saindo aqui, e eu olho para ela olha para mim e falo assim, mas não adianta. Cada um tem que viver os seus caos. Não vai adiantar você falar, não vai adiantar eu falar. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Então é por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Talvez essa palavra eu não sei, ela é para você, quando chegar o ano agora que está chegando, você começar a viver comedido com as coisas, amadurecido, temente, mesmo não tendo passado pelos caos, mas você já está nesse nível, para não ter que passar por eles, porque Deus colocou um pastor na sua frente, num culto, no final de um ano, para dizer para você que existe caos, e quando você começa a entender eles, você começa a amadurecer. E eu acho, a minha palavra nessa noite é que eu acho que nenhum aqui que está aqui hoje, a começar de mim, nunca passou por um problema. E talvez se você for escanear para trás o problema que você viveu lá atrás, ainda dá para você tirar algumas experiências, alguns temores, algumas coisas que vai trazer para você senso de valor para o que você está vivendo hoje, que é alguma coisa de bonança. Talvez você está hoje vivendo um tempo de salário bom, um tempo de empresariado bom, e lá atrás você não viveu isso, teve um desfalque, alguém te traiu lá atrás, meteu a mão no seu dinheiro, e hoje você pode parar para pensar, poxa, aquele caos lá para me ensinar hoje, eu não posso viver isso mais. Está entendendo, irmãos? Então, eu vou profetizar aqui, se quiser receber, recebe, se não quiser, não recebe, vai embora sem receber. Mas eu vou profetizar, você não vai ter que passar por caos mais, para ter que ter experiência, para ter que ter temor, para ter que ter senso de valor, para ter que ter amadurecimento. Não, você já é maduro, você já é experiente. Deus está falando com você que essa noite, você já é equilibrado, a sua fé já é grande, para você ter que passar por algum caos e ter que aprender com esses caos de hoje. Não! Profecia para você hoje, o seu ano que vem agora vai ser só ano de colheita. É o ano das chaves, irmãos. Não, que ano de caos, irmão Rony? É ano de chave. É ano para a gente enfiar a chave na porta, gente. E chega de caos, o caos já estava instalado, agora a gente já está temente, já está experiente, agora é só enfiar a chave na porta. Deus está profetizando a nossa vida, esse texto de Mateus 16, amém? E você vai ligar as coisas nessa terra. Pai, eu profetizo na minha casa, vai ter salvação. Eu profetizo na minha empresa, vai vir mais cliente. Eu profetizo na minha vida, vai ter saúde. Eu profetizo nos meus filhos, vai ter crescimento. Profetiza, porque é ano de chave de Deus. Mas a gente está falando aqui sobre esses tipos de situações aqui, para que a gente possa precaver, né? Precaução para algumas coisas que talvez queira acontecer, mas em nome de Jesus não vai acontecer. Amém? E em último lugar, eu termino aqui. Diante do caos, o que fazer? Enfrentar o caos, não é? Qual que é a outra coisa que a gente faz diante do caos? Entender o caos. E em último lugar, o que você faz diante de um caos? Não aceite o caos. Não aceite, não é questão de passar, não, eu não quero passar, não quero. Não aceite. É ele se instalar, porque ele se instala, irmãos, isso aí não dá pra gente correr. Tem problema que se instala, igual eu falei pra você, tem problema que nem é seu, cai no seu colo. Tem coisa que você nem forjou que cai no seu colo. Mas e aí, quando cai no colo, quando se instala, não aceite. Não aceite o caos. Muitas pessoas aceitam o caos que vive, porque acostumam com o caos. Outras, porque acham que o problema não é
tão ruim assim, né? Porque acha que o problema não vai passar daquilo ali. E eu aprendo uma coisa: tem problema que se você não resolver ele logo, ele vai passar dali, ele vai mais para diante, ele vai pegar outras pessoas e ele vai se instalar, além de um, e dois, e três, e se instala num monte. E você precisa resolver ele. Então tem pessoas que não estão nem aí para o caos que está vivendo, porque acham que ele não vai passar dali, né? Em alguns casos, as pessoas aceitam situações dificílimas na vida, problemas, problemáticas, impossíveis, por acharem que este ou aquele problema não atinge a paz interior que ela precisa para viver uma vida abundante. Tem problema que se instalou na minha vida. Aí, em vez de eu resolver ele, eu penso assim: não, mas isso aí não vai tirar minha paz. Qualquer problema, por mínimo que seja, vai tirar a paz de alguém. Uma dor de dedo, principalmente para nós homens. Tira a paz, irmão. Qualquer problema tira a paz. Uma pessoa que falou mal de você vai tirar a sua paz. Entendeu? É qualquer coisinha, né, mãe? Vai tirar a paz da gente. Vai tirar a paz. Então, por que a gente não resolve caos, alguns na nossa vida? Porque a gente pensa: isso aí não vai dar em nada não. Isso aí só fica aí mesmo. E acaba tirando a nossa paz e a gente não consegue viver uma vida abundante, porque a gente deixou que isso se tornasse um problema maior. Amém? Então, diante do caos, não aceite ele. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte em Filipenses 3,13. E olha o que Paulo vai dizer: eu não aceito viver de passado. Isso aqui é o que ele está dizendo. Eu vou deixar o passado para trás e vou para um outro nível de vida futuro. Coisas que estão na minha frente, coisas que podem melhorar a minha vida. Paulo está dizendo em Filipenses 3,13: eu não vou olhar para as coisas que passaram, eu vou avançar para as que estão adiante de mim. Eu quero coisas novas, eu quero vida nova, eu quero mudar a situação e assim por diante. Quando não aceitamos a situação em que vivemos, estamos dando o primeiro e importante passo para a melhoria de vida. Eu queria que você gravasse isso. Quando você não aceita o problema, mas você resolve ele, você procura meio de resolver, você está dando o primeiro passo e mais importante para uma vida melhor. Amém? Então, você para e pensa: eu estou vivendo uma vida de fé miserável, estou vivendo um casamento desnutrido, estou vivendo um ano diminutivo. Para e pensa se você precisa ou deve aceitar essa situação. Estou vivendo uma vida de fé miserável, estou vivendo um casamento diminutivo, destrutivo, um ano disseminado por coisas negativas. E você vai aceitar isso, vai continuar permeando o 2021, vai continuar indo à frente para anos adentro. Deus está dizendo para você: não aceita, para isso em 2020. Irmãos, nós temos quantos dias para terminar o ano? Temos poucos dias. Ainda é tempo de eu e você colocar o pé na porta e dizer: esse problema não vai acompanhar a mim, não vai acompanhar a minha vida até 2021. Eu não permito, eu não aceito que esse problema vá comigo até o ano que vem. Então é hora, tem tempo ainda. Melhora a sua fé, melhora seu casamento, melhora a sua família, melhora esse ano que vem, melhora. Essa é a nossa consciência, é ela que vai nos levar a uma consciência de não aceitar a problemática que talvez até aqui veio conosco. Então, nós precisamos parar e pensar: eu estou vivendo uma fé miserável? Eu estou vivendo um casamento desnutrido, raquítico, sem força? Eu estou vivendo um ano diminutivo, negativo, que eu mesmo estou colocando negatividade nele? Então, esta consciência pode nos levar a não aceitar e nos posicionar para mudar a vida, mudar e transformar as coisas à nossa volta. Quando eu e você mudarmos com essa consciência: será que eu estou cuidando bem da minha casa, do meu lar? Será que eu estou zelando bem do que Deus me deu? Será que eu estou cuidando bem da minha saúde, do meu corpo, fazendo meus exercícios? Será que eu estou fazendo isso? Isso muda a sua história, porque com essa consciência você não vai se aceitar num nível inferior de vida, mas você vai querer cada vez mais melhorar. E eu estou terminando aqui para dizer um negócio para vocês.
Quando Ezequiel, não sei se vocês se lembram da passagem, chegou diante daquele vale de ossos secos. Ele chegou diante do caos instalado no vale de ossos secos. E Deus mandou ele profetizar no vale. Profetiza, Ezequiel. Profetiza no vale. E aí uma coisa que eu achei interessante. Ezequiel prontamente profetizou. Ele não questionou. Deus, mas é só o Senhor que pode fazer isso aí. Eu não dou conta. Aí Deus estava... Tanto é que não era uma coisa negativa de Ezequiel, que Deus fala assim, então profetiza. Porque se Ezequiel fosse negativo em relação à pergunta de Deus, Deus nem ia falar para ele profetizar. Não, você é muito negativo. Pode nem sair palavra da sua boca para esse vale aqui que não vai dar nada. Deus fala, então profetiza. Porque ele estava dizendo como que uma afirmação. Só tu sabes, só tu podes. Se o Senhor quiser, dá certo. E aí, eu aprendo uma coisa interessante. O que Ezequiel estava dizendo com isso aqui? Eu não aceito isso aqui. Eu não aceito... Desculpa, vou apontar para vocês não. Eu não aceito isso aqui. Eu não aceito esse vale. Eu não aceito esses ossos secos. O Senhor pode. E Deus diz, então, profetiza neles. Está entendendo, irmão? Ele não aceitou o caos. Ele não aceitou o problema. Então, diante do caos, o que eu e você temos que fazer? Não aceitar o caos. Nós podemos até ficar perplexos, porque o texto não diz, mas com certeza Ezequiel deve ter olhado e falado assim, meu Deus, que é isso aqui? Que tanto de osso é isso aqui? Nós podemos até ficar perplexos diante do caos que está na nossa frente, mas nunca duvidar que pode sair de lá algo bom, algo de Deus. Podemos até ficar atônitos diante de um caos, mas sempre desejar que a situação se resolva. Podemos até ficar temerosos diante do problema, a situação impossível, mas sempre crer que Deus pode todas as coisas. Você vai ficar perplexo, ainda mais quando é uma impossibilidade como era o vale. Você vai talvez até dizer assim, meu Deus do céu. Já viu quando você vê um casal brigando, de ferrenha mesmo, você fala assim, meu Deus, aí não dá certo mais não, Você fica até perplexo, Mas Deus diz que pode sim sair algo bom de dentro de um caos. E eu termino dizendo para vocês aqui, uma certa vez, eu não sei se aconteceu com vocês, nós viajamos, e talvez a gente viaja, e a gente tranca a casa, tranca tudo e tal, e fica uma viagem de 7 dias, e aí por não se lembrar, você volta de viagem, e você abre a porta da sua casa, e você sente um odor. Não é possível. E quando você sente odor, que você abre o banheiro, e que você levanta a tampa do vaso, aí você se lembra, eu urinei e esqueci de dar descarga quando eu viajei, e aquilo fica podre. Fala que não já aconteceu com você. A primeira coisa que você faz, assim, não, tá bom, é minha urina. É isso que você faz, irmão? Qual que é a primeira coisa que você faz? Porque está fedendo. Você não aceita aquele caos. É isso que Deus, para terminar essa reflexão, está falando comigo e com você. Você vai chegar diante de caos da sua vida, e talvez chegou a hora de você colocar o dedo na descarga e dizer, chega, 2021 você não vai. Já aconteceu isso comigo. Você chega em casa, todo felizinho, que viagem, que maravilha. A primeira coisa que a gente vai é pro banheiro, Aí, rapaz, meu Deus do céu, esqueci da descarga, 7 dias ali. Tem caos na vida de muitos por aí afora, tá desse jeito, irmãos. Se levantar a tampa, meu Deus, que fé bagaçada, que vida matrimonial, meu Deus. Deus está dizendo nessa noite, não é para dar descarga no casamento não, tá? É para dar descarga na situação, nas discórdias, é para dar descarga nas faltas de compreensões. Sabe, irmãos, é isso, Deus está falando com a gente aqui hoje. Deus vai tirar você daqui hoje e vai levar você de volta para sua casa daqui a pouco.
E talvez você vai chegar lá e ainda vai deparar com uma situação que é um problema. E aquilo que está causando aquele problema, aquilo que está fazendo aquele problema é feder. Você vai fazer... Tem banheiro que é meio doido, né? Você dá descarga e vai... Aí lá no final ele não está contente, faz... Parece que chupa até você ficar ali, chupa você para dentro. Aquelas caixas do col. Então Deus trouxe você aqui essa noite para dizer para você: chega. O que fazer diante do caos? Não aceite. Fique